Olá, quando você vê o nu aqui, já fala, vem o Melo falar do Jornal Nacional. Eu sempre boto o nu aqui do Nubank. O Nubank é patrocinador master, e aí é com mais de um sentido, do Jornal Nacional, o principal telejornal da Rede Globo de televisão. E ele vai ser tema aqui do nosso Fórum Mídias de hoje. Quais são as relações da Rede Globo com o escândalo do Banco Master? Por que o ataque ao ministro Toffoli? Por que querem tanto que o caso saia das mãos do ministro Toffoli e vá para a primeira instância? O que tem por trás disso tudo é este o tema de hoje do Fórum Mídias, que nós começamos com isso aqui. Fachin diz que caso Master tende a sair do STF. Quem lê apenas a matéria já fala que já acha mais ou menos que isso aí significa que o pessoal lá do Supremo tem conversado entre si e estão sentindo que tende a sair, que vai sair dali, que o caso está afetando a imagem do Supremo, né? O presidente do STF, Edson Fachin, disse que a investigação sobre o caso Master tende a sair da corte. Atualmente relatado pelo ministro Dias Toffoli, o processo levou o Supremo a uma crise de imagem. Quem é que criou essa imagem? A mídia. E ela cria a crise e diz que leva à crise. É o discurso lavajatista da mídia. Eles criam o fato e eles denunciam o fato criado por eles. Vocês estão numa crise que nós criamos. Aí, diz o Fachin, há uma tendência, pelo que se verifica até agora, que não se justifique ficar aqui, ou seja, no STF. Disse o ministro ao G1. Fachin ainda disse que o destino do inquérito ficará claro quando os depoimentos e extrações de documentos avançarem. Integrantes do STF passaram a defender o envio da investigação à primeira instância como uma saída honrosa para o ministro Dias Toffoli. Alguém acredita nisso? O ministro falando ao Dias Toffoli, devolve o caso para a primeira instância, é uma saída honrosa. Vai ser a saída desonrosa. Por quê? Porque ele devolveria o caso para a primeira instância. Vamos ouvir mais um pouco que a gente vai entender que ele não pode fazer isso. Pelo menos por enquanto. Ele não pode fazer isso. Toffoli está sob pressão devido à sua postura na supervisão do inquérito. As críticas começaram com o severo regime de sigilo imposto ao caso. É a primeira vez que eu vejo reclamar de sigilo. Ele está cuidando do sigilo exatamente para não serem lançadas lama em cima de pessoas em coisas que estão no início de investigações. Se ele estivesse liberando, soltado a conta-gota, acusações contra, por exemplo, a Globo iria gostar? Não, né? Então, sigilo tem que ter. Aí fala assim, começaram com o severo regime de sigilo imposto ao caso, seguido pela viagem de jatinho com um dos advogados da causa. Espera lá. A viagem de jatinho foi antes do ministro Toffoli assumir o caso. Antes. Quando ele viajou, ele não estava com o caso na mão. Quando ele chegou, é que o caso foi parar nas mãos dele. Ele havia sido sorteado para o caso. E por negócios que associam seus familiares a um fundo de investimentos ligado ao Master. Nada disso. Os familiares dele não têm nenhum negócio com nenhum fundo de investimento ligado ao Master. Os irmãos dele venderam a parte dele para uma corretora chamada Arlin, que depois foi vendida mais adiante para a Reag, e esta, sim, ligada ao caso Master. A Operação Compliance Zero, cujo principal alvo é o dono do Banco Master, apareceu, enfim, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, começou na Justiça Federal em Brasília, mas subiu para o Supremo, olha só essa informação,
depois que a PF apreendeu um documento que cita o deputado João Carlos Bacelar, detentor de foro privilegiado. Entenderam por que o caso está na mão do Dias Toffoli? Apareceu, estava sendo a Justiça Federal de Brasília. Apareceu o nome de um deputado, então tem que subir para o Supremo. Quando subiu para o Supremo, foi sorteado o nome do Dias Toffoli. E o Dias Toffoli decretou sigilo e chamou para si o caso porque houve um vazamento logo no início da operação. Então, virou uma suspeita. E por que ele chamou o caso para ele? Ele não chamou, ele foi chamado pelo caso. Ele foi chamado. O caso estava na primeira instância em Brasília. Aí aqui vem valor de ontem. A ação judicial mira XP, BTG, do André Esteves, e Nubank. A Nubank, patrocinadora master do Jornal Nacional, por venda de CDBs do master com garantia do FGC como chamariz. Não é como chamariz, é como foi uma grande jogada do mercado. Uma grande jogada. É o que nós vamos desenrolar aqui para vocês entenderem qual foi a grande jogada que eles fizeram. A atuação das plataformas de investimento na venda de CDBs do Banco Master é tema de ação civil pública em tramitação. O CDB é um negócio garantido, não é? Ele é mais vantajoso do que a caderneta de poupança e a pessoa tem uma remuneração dependendo do tempo que deixa lá no banco, rendendo. Só que o banco, as pessoas remuneram com um pouquinho a mais. Um banco, para conseguir mais cliente, paga 110% em vez de 100%. Né? Mas bancos que estão pendurados precisando de dinheiro aumentam. O Master chegou a oferecer 140%, 150%. Quer dizer, você ganhava 40%, 50% do que você investia. E detalhe, aí você fala, mas é arriscado, né? Não. Por quê? É o que fala aqui, ó. Você, com o fundo garantidor, todo o dinheiro até R$250 mil está garantido. Então, você investe o seu dinheiro nessas CDB, que essas empresas que foram ali, XP, Nubank, BTG, estavam oferecendo ao mercado, com um ganho de 140%, 150%. E até R$250 mil, você tinha o seu dinheiro garantido, porque o fundo garantidor garante até R$250 mil. Então, é um dinheiro mole, sem risco. O capitalismo sem risco foi oferecido. E nas barbas do Banco Central do Campos Neto, e ele não viu nada disso. Não viu nada disso. Você até R$250 mil, você botava o seu dinheiro para ganhar limpo 40% em cima, se o Banco Master te pagasse, né? Como ele, durante um tempo, estava pagando, as pessoas estavam ganhando dinheiro, né? Depois que parou. Agora, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor abriu uma ação em que pede que a XP Investimentos, o BTG Pactual e Nubank sejam responsabilizados por usar publicidade enganosa, omitir informações e induzir investidores a comprarem um produto com risco considerável, onde foi desconsiderado o rating questionável do emissor, apresentando ao investidor como seguro e integralmente garantido pelo FGC. Mas era, até 250 mil era. Agora, eles podiam omitir. Se a pessoa botasse mais do que 250 mil, ele só tinha garantido até os 250. Se botou 1 milhão, vai perder 750. Mas quem botou até 250, ou se o sujeito é casado, pegou o CPF da mulher e botou mais 250, é 250 por CPF. Não é?
Então, a juíza encaminhou o caso para apreciação do Ministério Público. Essas empresas estavam jogando com esse dinheiro, né? E mantendo os negócios do Banco Master, que estava enforcado, precisando de dinheiro. Então, estava oferecendo isso aí, 140%, 150%, que ele precisava de dinheiro. Nesta semana, agora, o mesmo instituto pediu que o caso do Will Bank seja incluído também na petição, além desses 3 anteriores. O banco digital é controlado diretamente pelo Master. Os outros não são controlados pelo Master. Vendiam CDBs do Master. O Nubank, o BTG Pactual, né? E o outro que eu me esqueci. O banco digital é controlado pelo Master. Tem cerca de 6,5 bilhões em CDB emitidos até setembro de 2025 e teve sua liquidação extrajudicial decretada agora, no último dia 21. O investidor que comprou papéis do Will antes de 30 de agosto vai contar com a cobertura integral do FGC até R$250 mil. Acima disso, não. Aí aqui agora eu vou dar um pulinho para que eu quero mostrar para vocês. Primeiro que vocês lembram que o Will Bank é patrocinador das Willimpíadas do Fernando Huck. Não é Fernando Huck? Luciano Huck. Do Luciano Huck. Luciano Huck. E o Luciano Huck era garoto propaganda do Nubank, né? Ele fazia propaganda lá, aparecia lá, falando para você botar o seu dinheirinho lá, fazia a jogada lá, e agora está ligado também no mesmo escândalo. Então, a Globo não quer nem saber desse assunto aí. E aí eu vou usar aqui uma coluna para ver como é que essa guerra da mídia em cima do Toffoli e do Supremo, para o caso baixar lá para baixo, sair do STF, chegou a um jornalista veterano, Fernando Gabeira, que se vendeu como o guerrilheiro lá do sequestro do embaixador dos Estados Unidos na época da ditadura, escreveu o livro O que é isso, companheiro? E ele escreveu uma coluna no Globo, o seguinte, olha lá: cúpula do STF se põe contra o povo. A opinião dele é a opinião dele, eu não tenho nada a ver com a opinião dele. Agora, os erros factuais que ele comete na postura dele são demais. A nota de Faquinha, as manifestações do PGR e o post de Gilmar Mendes confirmam a ideia de uma cúpula judiciária unida para se blindar. O STF está se blindando do quê, exatamente? Diz ele: não esperava Fernando Gabeira, a esta altura da vida, aos 40 do segundo tempo, encontrar nosso país nesta condição patética. A nota do ministro Edson Fachin, as manifestações do procurador-geral e o post de Gilmar Mendes confirmam a ideia de uma cúpula judiciária unida para se blindar. Usando a máscara de salvadores da democracia, querem impor uma situação marcada, como diz um jornal alemão, pela ganância que afunda o STF. Olha, mas qual? Ele não diz. Ele diz que há uma podridão que o STF, mas não diz qual. Diz apenas isso. Essas coisas que existem toda contra o STF, que a gente vem batendo todo dia aqui no Fórum Mídia. No fundo, consideram ameaça à democracia questionar o contrato milionário de Viviane Bastos de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Ou criticar o inacreditável ministro Dias Toffoli por artificialmente levar o processo do Master para o Supremo e sentar em cima dele com uma decisão de sigilo rigoroso. Espera aí, nós já mostramos aqui onde o Gabeira viu que o Toffoli levou artificialmente o processo para o STF.
O Supremo, repitamos, Gabeira, aprenda, foi para o Supremo porque houve um nome de um deputado, você já foi deputado, sabe disso, citou deputado, sobe para o Supremo. Por isso subiu para o Supremo. E está na mão do Toffoli, porque o Toffoli foi sorteado. O Toffoli não pediu. E ele decretou sigilo, que logo no primeiro dia começou o vazamento. E ele pegou, e como sentiu o cheiro da Lava Jato, porque ele sabe que a Lava Jato está atrás dele, por causa de uma famosa caixa amarela que ele mandou recolher lá na 13ª Vara de Curitiba, que implica, segundo o deputado Tony Garcia, crimes do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os procuradores de Curitiba. Ele sabe que os policiais federais, que também estiveram envolvidos na mesma tramóia suja da Lava Jato, também estão até hoje na polícia, porque não foram expulsos nem penalizados pelo comportamento criminoso, assim como procuradores e assim como o juiz Sérgio Moro. Agora que o processo vai andar, graças ao Toffoli. Então, esse pessoal está querendo a garganta do Toffoli. Não é? Então, vamos seguir o Gabeira. Aí ele fala assim, logo o Toffoli, que vendeu parte do seu resort. O resort nunca foi do Toffoli, foi dos irmãos dele. Você pode até, Gabeira, achar que os irmãos foram laranja, como disse, não sei se foi a Sadi ou foi a Oyama, acho que foi a Oyama, que os irmãos foram usados como laranja, né, pelo Toffoli. Você pode até achar isso, mas daí a afirmar que ele vendeu, que o resort era dele, você tem que ter prova disso, né? Logo, o Toffoli, que vendeu parte do seu resort para a empresa ligada ao cunhado do dono do Master, a Arlen nunca foi ligado ao cunhado do Zetel. O Zetel é ligado, sabe o que? Ao Will Bank, daí da Globo. Da Globo. Logo, o Toffoli, que anulou uma multa de 10 bilhões da JF e recebeu em seu resort um advogado da empresa como sócio no mesmo resort. Advogado da empresa era sócio no mesmo resort? Essa para mim também é novidade. A imprensa diz que o resort é da família Toffoli. A esta altura, eu não escrevo sobre formalidade. Aí virou formalidade, ou seja, isso aí é detalhe. Se é ou não é, isso já é detalhe. Os donos são um irmão que é padre, outro que vive numa casa modesta, e sua própria mulher desconhece a empresa dona do resort. Aí vem o final do Gabeira. Pessoalmente, a convite do deputado Capitão Augusto, conheci o projeto da região Angra Doce e naveguei na represa Chavantes. Foi lá dar um passeio na represa. Ouvi algumas pessoas mencionando o resort de Toffoli. Lembram das pessoas que mencionavam o triplex do Lula, o sítio do Lula? Né? Nos últimos dias, apareceu um vídeo onde o ministro lá recebe um banqueiro e empresário. Qual o crime do Toffoli estar num resort e lá ele receber, inclusive banqueiro como o André Esteves, que é recebido por todo mundo aí. O André Esteves é o queridinho do Brasil. Né? E um empresário. Jornalistas que se hospedaram no resort de Toffoli encontraram um pequeno cassino em seu interior. Gente, aí você fala, nossa, mas tem até cassino lá. No Paraná é legal, existe um tipo de cassino legalizado pelo governo Ratinho lá e pela Loteria do Estado. Entendeu? Não tem. Aí já volta assim, tem até um cassino no resort, criminalizando uma coisa que no Paraná, quem é morador do Paraná sabe disso. Existe uma jogatina patrocinada pelo governo do Paraná. Apoiar toda essa degradação, aqui é o final, é defender a democracia, o Senado poderia fazer algo, ou seja, pedir o impeachment dos ministros, baseado em quê? Né? Mas não faz por medo. Alguns senadores têm questões no STF, outros temem a possibilidade de ter. Os mais à esquerda estão presos à miopia da corrente política.
Acham que, apesar de tudo, os ministros são importantes para conter o adversário. Não percebe que um Supremo corrompido pela ganância... Olha só como é que ele está fazendo um eloquente discurso contra a corrupção, contra um Congresso impoluto, contra uma STF, né? Pau. Agora vamos aqui ao último parágrafo dele, né? O deputado Nicolas Ferreira iniciou solitariamente uma marcha e chegou a Brasília com milhares de pessoas, grande parte jovens como ele, gritavam: "Acorda, Brasil!". Nesse nível de abstração é algo que devia valer para todos. Gente, usar a passeata do Nicolas Ferreira para finalizar um artigo cheio de erros é coroar com um erro maior. A passeata do Nicolas não estava defendendo investigação séria, não estava defendendo que o Supremo tivesse um papel, e, pelo contrário, estava defendendo um criminoso condenado e os outros generais, todos eles condenados, julgados democraticamente e condenados por crimes como golpe de Estado e tentativa violenta de golpe de Estado. Era esse o motivo da passeata do jovem Nicolas Ferreira, que o Gabeira cita como exemplo de um Acorda Brasil. A Rede Globo bate no Supremo, tenta desmoralizar o Supremo, porque quer puxar tudo lá para a primeira instância, onde o julgamento vai correr pelos séculos afora. Assim como o Michel Temer tinha as acusações contra ele, foram morrer lá na primeira instância, e cadê? Nada. Não foi condenado por nada. Se ele tivesse ficado no Supremo, ele ia se lascar. Então, a gente deve sempre lembrar, quando a Globo faz uma marcha, bate firme no Supremo, um dia sim, outro também, especialmente o ministro Toffoli, e agora pressionando o Fachin para tirar das mãos do Toffoli o processo e jogar para a primeira instância. Lembre-se de uma pessoa que fez aniversário outro dia, ainda que, infelizmente, não está vivo, que se estivesse aqui, ia estar certamente denunciando mais esta jogada da Globo. Quando vocês tiverem dúvidas quanto a que posição tomar diante de qualquer situação, atentem. Se a Rede Globo for a favor, somos contra. Se ela for contra, somos a favor. Por enquanto, eu, responsável aqui pelo Fórum Mídias, sou contra a tentativa de tirarem o ministro Toffoli da relatoria do caso. Ele só pode sair se for confirmado algum caso de corrupção dele, confirmado, não por ilação, ou se não houver mais ninguém, nenhum deputado na investigação do caso Master, que aí o caso vai sair da mão dele, assim como entrou, sai, e ele vai devolver o caso para a primeira instância. Eles vão dizer que ele devolveu porque o Supremo resolveu fazer um acordão para acalmar. Mas não, ele só vai devolver por um desses dois motivos. Se for flagrado em algum caso de corrupção, ou se ele não tiver ninguém com foro, com prerrogativa de foro, que levasse o caso para lá. Caso contrário, o Toffoli segue com o caso para o Chororô prossegue, mas a memória do Brizola, inclusive no aniversário recente dele, não pode ser esquecida. Quando vocês tiverem dúvidas quanto a que posição tomar diante de qualquer situação, como o caso Master, por exemplo, se a Globo for a favor, nós somos contra. Se ela for contra, nós somos a favor. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que a partir das 14h estará como um corte na TV Fórum.